Olá, minhas amigas, meus amigos, tudo bom? Quanto mais eu rezo, mais assombrações aparecem. Porque o poder da oração faz com que os nossos demônios, que são os nossos problemas, conflitos existenciais, se manifestem e assim serão expulsos e exorcizados. Minhas amigas e meus amigos, a partir de segunda-feira agora, próxima, dia 10, nossas lives serão postadas entre meio-dia e meio-dia e meia, porque descobrimos que o algoritmo, ele geralmente funciona meio doidão, Ou seja, ele funciona de forma coordenada com a hora em que é postada uma live, por exemplo. Aí, se você não tem aquele horário definido, ele fica meio patinando, E isso faz com que ele foque nesses horários, e sendo que a fiscalização dos conteúdos, que são essas coisas de violarem regras e tal, fica em segundo plano. E aí já viu como é que é. E quando não há esta coordenação, o YouTube falha em encaminhar para as pessoas inscritas ou não inscritas as nossas lives para visualizações. Vamos à primeira das três prosas de hoje. A recente polêmica envolvendo o ativismo judicial do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e empresas e autoridades norte-americanas, vem se tornando um ponto muito sensível nas relações entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil entre rota de colisão com o país de maior poderio econômico e bélico, o que representa um alerta para as consequências diplomáticas e econômicas que essa disputa pode gerar. A intervenção do Executivo brasileiro em defesa do ministro do STF ampliou ainda mais a crise para o cenário político, levando essa crise para o cenário político. A precipitada corrida do Executivo brasileiro em declarar apoio ao ministro do Judiciário também transformou em crise política um episódio que poderia ter sido esgotado dentro de seus próprios limites originais. Esse desdobramento pode resultar em prejuízos para a própria imagem do Brasil no exterior e afetar tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Outra, a acusação de crime de lesa pátria contra o deputado Eduardo Bolsonaro cria condições para uma tempestade perfeita, muito perfeita, prejudicando principalmente os interesses do povo brasileiro. Os reveses sofridos pelas pessoas físicas envolvidas terão sido ocasionados pela imprudência delas próprias. Quem pariu Mateus, que o embale, ok? Mas tudo isto a que preço? Bom, o maior risco não está na busca por um culpado, mas no impacto diplomático da crise. Caso a situação continue se agravando, pode haver até mesmo uma ruptura das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, uma coisa inédita. Seria um retrocesso que nos conduziria à condição de pária internacional. O Brasil seria um anão diplomático internacional. Tudo isso resulta e traz uma relação entre essa crise e os desafios internos enfrentados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja popularidade também tem caído seguidamente. Para quem não confunde o que vê com o que deseja, é de evidência solar, que em seu esforço para recuperar a sua abissal queda de popularidade, o presidente Lula opera como se estivesse caminhando em chão movediço,
segundo visão de analistas e juristas. E pior, a resistência do Partido dos Trabalhadores, do PT, em ceder espaço no governo, agrava a crise de instabilidade. A troca no Ministério das Relações Institucionais, com a substituição de Alexandre Padilha por Gleisi Hoffmann, é criticada por ser um movimento que pode intensificar os conflitos dentro do Congresso Nacional. Significa, na prática, apagar o fogo com gasolina, se levarmos em conta a conhecida intolerância da presidente do PT, com setores divergentes da política. E isso poderá ficar mais tenso, o que será muito ruim, não é? E poderá acelerar uma espécie de o adeus Lula-PT, se forem verdadeiras essas especulações sobre a possibilidade de incluir Guilherme Boulos, do PSOL, em um ministério do governo Lula. Ministério, pois, que pode significar acender também um fósforo no paiol de feno. O futuro político do Brasil estará com a possível candidatura de Jair Bolsonaro em 2026, pois a divisão do campo conservador seria uma estratégia para viabilizar um candidato governista. Isto porque cada vez mais fica evidente que a única possibilidade do atual governo fazer o sucessor consiste na liberdade para Bolsonaro concorrer, em razão de sua candidatura dividir os conservadores, desde que Lula também não concorra. E aí é que é o X desta questão. Infelizmente, é ainda muito real a certeza que se Lula não for o candidato do governo, contra o da oposição sendo Jair Bolsonaro, o risco de derrota é o que se vislumbra. Porque só quem derrotaria Bolsonaro, no caso, seria o próprio Lula. Mas aí querem tornar o Bolsonaro inelegível. E assim, o Lula poderia também ser derrotado por força de um novo nome e que o povo acabe abraçando. Então, o impasse se agrava com o posicionamento de Alexandre de Moraes, que não tem como recuar do seu voto condenatório de Bolsonaro, que já está redigido in pectore, ou seja, no seu peito, no seu íntimo. Né? Então, Lula dificilmente abrirá mão da disputa em 2026, é o que eu acho, citando sua postura histórica. Lula já deixou bem claro, ao longo de sua rocambolesca biografia, que só renuncia ao túmulo, porque ele não quer morrer. Resumindo, a situação geopolítica e econômica do Brasil está em transe no quesito de ordem e democracia, que envolve conflitos de abusos, novo governo Donald Trump, instabilidade jurídica provocada pelo STF e eleições 2026, sem nenhuma perspectiva para o que vai acontecer agora, amanhã, mas uma coisa certa, tudo vai acabar, bem ou mal, em 2026. Vamos agora à prosa de número 2. Uma pesquisa divulgada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, sexta-feira, 7 deste mês de março, apontou que a maioria dos casos de violência doméstica tem maior incidência à noite. Além disso, quanto aos motivos que ocasionaram os atos violentos, as denunciantes, as mulheres, apontaram os processos de separação como o principal fator, com 44,21%. Os dados liberados pelo tribunal consideraram processos judiciais de solicitação de medidas protetivas de urgência distribuídos entre os anos de 2021 e 2023, que não estavam sob segredo de justiça. A pesquisa aponta que ao turno da tarde de 12
12 a 1 minuto, às 17h59, registrou 29,27% dos casos, enquanto o período da manhã, entre 4 da manhã e 12 horas, correspondeu a 25,75%. Dos processos analisados, 2,89% não apresentaram o horário de agressões, não é? Bom, nesse sentido, o estudo revelou que à noite, entre 18 horas e 3h59 da manhã, da madrugada, representa 44,99%, e este é o período que mais ocorrem as agressões. Outro ponto levantado pela pesquisa foi a motivação para as violências. A separação surge como o principal fator para as agressões domésticas. Outros motivos incluem uso de álcool, drogas, 17,51%, ciúmes, 16,2%, briga intrafamiliar e disputa patrimonial, 6,82%. Além disso, a intenção de violentar sexualmente a vítima corresponde a 1,48% das ocorrências, enquanto a agressividade do autor é apontada como causa em 1,19% dos casos. Depois vamos tratar mais sobre esse assunto, que é muito interessante. Nós que moramos em um lar, temos um lar, né? E em alguns casos tem lares conflituosos, né? Lares conflitantes, e a gente precisa analisar isso, que realmente foi importante essa pesquisa do Tribunal de Justiça da Bahia. Inclusive, o perfil dos agressores, segundo os dados levantados, é majoritariamente de homens negros, com idade entre 40 e 49 anos, e ensino médio completo. O que é curioso, porque geralmente a turma da lacração, gente, costuma acusar pessoas brancas como exclusivas autoras de agressões. Vamos agora à prosa de número 3, a última. A decisão esta semana do governo federal em anunciar as primeiras medidas para tentar reduzir o preço dos alimentos pode ser uma furada. Entre as ações está a redução a zero das alíquotas de importação de produtos como carne, café, açúcar, milho, azeite de oliva e sardinha. Ou seja, baixar o preço da comida de maneira pacífica, todavia, ameaçando endurecer caso as empresas de produção, revendedoras e estabelecimentos comerciais não reduzam seus preços para o consumidor final. Seria uma notícia maravilhosa, porque a ideia é conter a inflação de alimentos, mas não é bem assim que funciona, não é? Primeiro, a redução quase não afetará para a diminuição de preço. Só para lembrar, porque o impacto dessas reduções seria mínimo do mínimo. Né? Reduzir tarefas de impostos de importação não deverá ter efeitos práticos e pode até piorar, porque os governadores dos estados também serão chamados para reduzir ou zerar o ICMS, e isto poderá causar danos na receita dos próprios municípios, ou dos próprios estados, aliás. Estamos tratando de estados. Baixar a inflação não é tão simples assim. Não é. Na próxima live vamos analisar os prós e contras, porque o governo parece que não quer dar a sua contribuição com uma mão e assim retirar essa contribuição com outra. É o que está aparecendo. Afinal, talvez seja mesmo verdade que o brasileiro não come dólar, mas muitos alimentos de sua mesa, no dia a dia, têm a variação do dólar e sua taxa de câmbio, como café, carne, soja, conforme o mercado global. Se gostaram da live, dê um like de positivo, curta, comente, compartilhem. Se não são inscritos, se inscreva, acesse o sininho para novas lives. Um abraço.